Olá, meu nome é Elisa Alecrim e esse aqui é o Alecrim Go, podcast de alguém que tá fazendo as malas para uma vida nova em um novo país e fofocando durante o processo. Eu acho que essa é a última vez que essa entrada vai ser dessa forma, né? Esse é o último episódio dessa temporada, temporada Brasil. E no episódio de hoje eu vou falar das expectativas que estão aqui como a flor da pele. Bom, como eu disse pra vocês no último episódio, esse episódio tá sendo gravado com alguma antecedência. Então, eu tô trabalhando aqui com a minha imaginação, basicamente, e com uma expectativa de uma perspectiva um pouco anterior àquela que realmente eu vou ter quando estiver mais próxima da viagem. Então, pode ser que algumas coisas tenham mudado na forma como eu penso, e você vai saber isso se você estiver me seguindo no Instagram, @elisalecrim. Bom, esse processo ele tá acontecendo há muito tempo, né? Há pelo menos uns 6 anos. Há pelo menos 6 anos, não, exatamente 6 anos. Muitas coisas foram vividas e esperadas até esse momento. A gente teve um show do Sandy Júnior, a gente teve pandemia nesse meio tempo também. A gente teve um noivado, a gente teve o processo do visto, que finalmente andou. Muitas outras coisas das quais eu não vou me lembrar agora, mas foi um longo caminho. E agora, finalmente, a gente vai para a próxima temporada, entendeu? Então estamos no final da temporada Brasil e ao mesmo tempo no começo de uma nova temporada. Então, no próximo episódio a gente já vai começar um outro rolê aqui. Se o próximo episódio vai sair semana que vem, ainda não sabemos. Porém, acredito que sim. Farei o possível para que saia. É um episódio inteiro para brisar, então eu vou falar basicamente o que eu acho que vai acontecer, o que eu espero que aconteça e tudo mais. Durante todo esse tempo, é óbvio que eu tive as minhas expectativas. Ao mesmo tempo, eu sinto que eu não me apeguei muito a essas brisas, a esses sonhos, a essa imaginação, esses pensamentos, porque, não sei, acho que a vida me deixou um pouco desconfiada. Então, às vezes, eu prefiro viver o negócio, saber como é que é na prática, do que ficar imaginando muito e acabar, na realidade, sendo completamente diferente daquilo que eu estava imaginando. Então, eu tenho algumas expectativas, eu tenho algumas ideias do que eu posso viver, mas ao mesmo tempo eu tento me manter aberta para ser surpreendida, uma coisa a vida me surpreenda. Positivamente, de preferência. Na minha cabeça, eu acho que a cultura não é tão absurdamente diferente assim, principalmente porque a gente absorveu muita coisa através das músicas, dos filmes e das séries. Então, não sei se isso é uma coisa que é completamente fora da nossa realidade. Porém, né, assim, eu não acho que vai ser uma coisa muito bizarra de se adaptar a uma cultura diferente. Recebi uma mensagem recentemente, uma pessoa falando que a cultura é bastante diferente, e isso me deixou surpresa. Nem preocupada, nem feliz, mas surpresa. Não esperava que alguém me falasse isso. O estilo de vida, eu imagino que vai ser diferente do que eu tenho aqui. Eu acho que principalmente no que diz respeito a sair de casa. Porque aqui eu tenho bastante medo de sair sozinha, de ir pros lugares e tudo mais. E isso é parte do que faz com que eu viva numa bolha, sabe? É a preocupação de sair sozinha. Principalmente porque desde que eu me mudei, eu já era, mas eu passei a ser uma pessoa muito mais reclusa. E como eu não tenho tanta gente aqui na cidade como amigos e tal, eu acabo não saindo tanto. A pessoa que eu mais saio é minha mãe e nem pra todos os lugares ela quer ir. Então, acabou que, enfim, né, estamos aqui. O que sempre chega pra mim, as coisas que eu ouço de outras pessoas, é que eu vou gostar muito, as coisas vão ser muito diferentes, tudo mais. Eu sei que as coisas vão ser muito diferentes, mas eu não consigo ainda visualizar como que vão ser diferentes. Então, a respeito disso, eu não tenho uma expectativa muito definida. Mas eu, basicamente, tento me colocar num lugar de estar aberta às experiências, estar aberta às oportunidades, principalmente trabalhar minha cabeça para não ficar catando defeito em tudo o tempo inteiro, sabe? Eu sinto que eu aprendi e absorvi isso, mas é uma coisa contra a qual eu luto a minha vida toda. Não ficar o tempo inteiro só vendo os defeitos das coisas ou procurando alguma coisa da qual reclamar. Então é uma coisa que eu sempre tô tentando prestar atenção. Nem sempre eu sou bem sucedida nisso, mas é uma coisa que eu acho muito importante. Eu não sei quanto disso é bom ou não, mas paciência. Eu acho que ai, gente, chega uma hora que a gente só quer ficar em paz, sabe? A gente não quer ficar catando problema nas coisas, é isso. Mas aí, falando disso, né, já que a gente entrou no assunto, os medos que aparecem, que surgem mesmo sem a gente querer. No meu caso tem a ver com a cultura, não ser bem aceita, na verdade, não é nem de não me adaptar, mas por ser visivelmente diferente do meio, tenho um pouco de medo de ser hostilizada, alguma coisa nesse sentido. Não pelas pessoas ao meu entorno, mas, né, sempre tem uma pessoa doida ou outra, mas eu espero não esbarrar com elas tão cedo, pelo menos. E o que tem me deixado mais ansiosa, eu acho que é
é a questão da distância da minha família e da saúde também. A questão da saúde, ela pra mim chama a minha atenção. Então, sei lá, penso bastante em cuidar da minha alimentação, ter uma rotina um pouquinho diferente da que eu tenho aqui, porque aqui eu sou bastante sedentária, embora eu tente ter uma rotina um pouco mais movimentada, mas não rola muito. E principalmente sair de casa, né, cara? Porque eu acho que aqui eu fico muito dentro de casa e lá eu espero pelo menos sair pra dar umas voltas de vez em quando. Por conta própria, não depender de outras pessoas pra sair, mas ter essa autonomia, sabe? Autonomia é a palavra, assim, da minha vida adulta. É uma busca constante minha. Bom, nesse meio tempo, né, muitos sentimentos acontecem ao mesmo tempo. Hoje fui perguntada como que estou me sentindo. Não sei se vocês assistiram WandaVision, mas tem, né, tá todo mundo ali meio hipnotizado e aí quando a pessoa recobra a consciência, ela fica meio desesperada. Sou eu, mais ou menos assim agora. Quando eu lembro tudo que tá acontecendo, quando eu coloco na balança, eu fico, meu Deus, como assim? E ao mesmo tempo, na maior parte do tempo, só parece que eu tô sonhando e que nada disso está realmente acontecendo. É muito esquisito. Parece que eu tô o tempo inteiro no meio de uma neblina, sabe? E aí de vez em quando eu ponho a cabeça pra fora assim e fico meio isso. Eu tô tentando lidar da melhor forma que eu posso. De vez em quando eu boto umas músicas pra chorar. Eu criei uma playlist falando nisso. A playlist se chama Saudade de Casa. E eu tô colocando várias músicas que me deixam nostálgica nesse momento. Enfim, um monte de músicas que me deixam muito emotiva. De vez em quando eu escuto essa playlist e eu dou uma chorada. E eu também tenho tentado escrever, mas eu confesso que tá sendo muito difícil eu entender o que eu tô sentindo pra colocar em palavras. Então eu acho que o registro mais fiel àquilo que eu tenho pensado ultimamente é esse podcast. É por isso que eu não queria deixar de gravar, mesmo tendo que fazer os episódios com alguma antecedência, porque eu quero ter o registro desse momento, sabe? Esse podcast aqui tá sendo uma maneira de eu fazer isso. Daqui a um ano, eu pretendo fazer um episódio meio retrospectiva de tudo que aconteceu. Eu não faço a mais remota ideia do que vai estar acontecendo daqui a um ano. Eu tenho algumas projeções, mas as minhas projeções envolvem uma rotina muito legal e tá trabalhando em algo que eu gosto. E com o Green Card pra eu conseguir visitar a galera aqui de casa. Eu só pretendo manter esse podcast porque eu acho que ele vai ser um registro muito legal futuramente de todo esse processo, de tudo que eu vivi, da minha história também. De uma parte dela, pelo menos. Já tem bastante história até aqui, porém, agora que eu comecei a registrar essa história específica. E que ele cresça também, né? Vai ser interessante. Mas, nesse momento, eu só penso nesse podcast como um registro do que tá acontecendo. Eu não penso nele, tipo, planos de 1000 seguidores e não sei o quê. Por enquanto, ele é só uma maneira de eu compartilhar aquilo que eu tô vivendo com as pessoas. E tá sendo legal receber o feedback. Então, se você tá ouvindo aí, muito obrigada. E com essa experiência, né, agora voltando pra experiência e não falando do podcast, com essa experiência, eu acho que eu vou descobrir uma parte de mim que tá aqui já, mas que ela não tem muita chance de se mostrar. Eu acho que eu passei o tempo inteiro falando que se eu não virar adulta agora, não vai ser nunca mais. E o virar adulta aqui é meio específico, porque tem mais a ver com a forma como eu me sinto. E isso foi assunto de terapia, tá? Vou compartilhar aqui um negócio da minha terapia, que eu acho que eu me cobrei muito nos últimos anos, uma postura que não combinava com o contexto. Basicamente, eu sinto que eu tava querendo ser de um jeito, quando tudo à minha volta não me exigia que eu fosse desse jeito. E agora, como a minha vida vai mudar muito, e eu vou estar, entre muitas aspas aqui, por conta própria, toda a oportunidade que eu queria, talvez, de exercer um lado meu que eu não tive a oportunidade de exercer agora, vai existir toda de uma vez só. Não sei se essa frase fez sentido, mas basicamente, eu tava conversando isso com um amigo na semana passada. Às vezes a gente se cobra muito, tá num nível diferente, quando a nossa vida ela não tá exigindo isso da gente. Eu sinto que foi isso comigo. Eu passei muito tempo me cobrando ser de uma determinada maneira, agir de uma determinada maneira, mas não era a hora disso. Talvez a hora seja agora. Talvez não, né? Eu acredito que seja agora e vou aprender na prática. É bem aquela coisa do voluntariamente eu catando cavaco, que eu falo, que se você não me acompanha, você não sabe que eu falo isso, mas eu falo. Que na vida a gente tem duas maneiras de aprender as coisas. Ou a gente vai aprender voluntariamente, ou seja, buscando aprender a coisa, buscando os meios de aprender essas coisas, estudando, observando e tudo mais. Ou a gente vai aprender catando cavaco, que é quando a vida fala, vai! E aí você não sabe se você vai dar conta, mas você vai ter que ir lá fazer. Então você vai aprender de qualquer forma. É basicamente o vai pelo amor ou pela dor.
Eu acho que a gente ainda não conseguiu evoluir ao ponto de aprender as coisas no amor. A gente vai sempre no desespero. A coisa mais inteligente a fazer é não resistir ao processo. A gente vai ter que passar pelas coisas, querendo ou não. A gente tá aqui. Uma vez que a gente tá aqui na vida, não tem muito pra onde correr. Então, é isso. Mas eu acho que eu me cobrei muito, por muito tempo. É uma postura que vai vir naturalmente agora, porque a vida tá exigindo isso de mim. Isso traz, óbvio, alguma ansiedade, isso traz medos, que eu também sei que são normais e que, ao mesmo tempo que eu sei que são normais, isso não faz com que o peso seja diferente, mas tá aqui. Eu acho que o importante é estar ciente dessas coisas, não deixá-las subirem pra minha cabeça, porque, é claro, de vez em quando eu vou ter uns pensamentos meio catastróficos, mas ao mesmo tempo eu fico, pera, isso não é uma certeza, né? Eu lembro da questão da ansiedade. A ansiedade, ela fica mostrando todos os cenários mais bizarros, e aí você fala, tá bom, ansiedade, isso pode nem acontecer, e se acontecer, não vai nem acontecer agora. O que dá pra fazer agora? Como é que a gente pode resolver este momento? Como é que a gente pode lidar com o que está acontecendo agora e aqui? Então, é assim que eu tenho tentado lidar com isso, né? Tem uma lista de coisas pra fazer, tem uma série de coisas pra eu dar conta agora, pra eu dar conta, pra eu fazer. Então, é com essas coisas que eu preciso me conectar nesse momento. Mas, de uma maneira geral, né, a gente precisa seguir em frente. E quando eu digo seguir em frente, é basicamente fazer aquilo que pode ser feito, que é possível de ser feito. Eu tenho a vontade de manter esse podcast também por uma questão de linguagem. Pensar e falar inglês o dia inteiro, eu acho que vai ser bem cansativo, então ter a oportunidade de falar português e tudo mais, é óbvio, né, que eu vou falar com os meus amigos, com a minha família, mas manter também um trabalho em português eu acho que vai ser essencial para a minha cabeça, para descansar o meu cérebro também. Como eu disse, acho que lá no primeiro episódio, eu acho que tem uma parte de mim que vai se beneficiar desse novo contexto, de ter uma rotina nova e de principalmente viver as estações do ano num outro tempo, num outro ritmo. Se isso é verdade, eu não sei, mas é uma impressão que eu tenho. Inclusive, queria muito ter feito um mapa astrocartográfico, porém ainda não tive essa oportunidade, mas assim que eu puder eu vou fazer e descobrir o melhor que posso tirar dessa experiência e dessa mudança. Bom, essas são as minhas expectativas. Nossa, eu não sei nem o que dizer, porque eu imagino que a essa hora eu vou estar uma pilha de nervos, porém agora que tô gravando, tô de boa. Tô quase indo dormir, na verdade. Então, eu sugiro que você acompanhe o meu Instagram, como eu já falei também. @ElisAlecrim. Elis com S, Alecrim com N. @ElisAlecrim. A gente se ouve no próximo episódio, que já vai ser em terras estrangeiras. E caraca, eu não sei nem o que esperar. É isso. Um beijo e até o próximo episódio. Compartilhe esse episódio com seus amigos e deixa seu comentário. Vou gostar muito de saber o que você tá achando. Valeu!